Fala galera da FJU, que Deus abençoe a todos. Vamos para mais um dia de meditação no livro O Pão Nosso para 365 Dias do Bispo Macedo. Você pode adquirir esse livro através do site arcacenter.com.br. Vamos então para o título que diz certeza ou dúvida. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como a fé carrega a autoridade de Deus para livrar os que creem, também a dúvida traz em si a autoridade do mal para escravizar os que não creem. Por isso, não há plenitude de vida quando há exercício da fé sobrenatural. A vida vivida na base da fé barra quaisquer problemas espirituais. E o bispo cita alguns aqui, olha só. Insônia, medo, nervosismo, depressão, vícios, angústia, constantes dores de cabeça, desejos de suicídio, complexos, fracassos sentimentais, é o que mais vemos hoje, né? E insegurança. São sintomas da ação do espírito da dúvida. Quantos bons negócios têm sido desperdiçados por conta de incertezas? Quantos casamentos têm sido destruídos por conta de desconfianças do nada? Quantas tragédias acontecem devido às dúvidas nas decisões? Só a fé praticada neutraliza a ação mortal das dúvidas do cotidiano. Nada a ver com a religião praticada. Fé é a autoridade de Deus para ser usada contra toda ação do mal. Na fé, não há incertezas, medos, traumas ou fraquezas. Antes, há mais absoluta certeza de onde se quer chegar. Mas olha só, preste atenção, hein? O bispo diz aqui, mas quem vive na dúvida espera pela sorte. E enquanto não vem, é o azar que ocupa o seu lugar. Sorte e azar nascem na mesma fonte. A vida passa e não há futuro promissor para suas vítimas. A dúvida é a mulher do mal, a mãe dos fracassados. Seu objetivo é espalhar terror, destruição e morte. Já a fé transforma o presente e projeta o futuro. Olha que forte. É a autoridade divina para vencer o mal, mas há que exercitá-la. O bispo finaliza dizendo: a vida na base da fé é a garantia de proteção contra o mal. Bom, tá aí. Você tem uma decisão. Ou você continua dependendo da sua vida na sorte, esperando que as coisas aconteçam de acordo no seu tempo, e o tempo vai passando e você não toma uma atitude pautada na palavra de Deus. Entenda, fé, quando você pauta a sua fé na palavra de Deus, você não tem medos, inseguranças para tomar nenhuma atitude. Pelo contrário, você tem mais força ainda para tomar atitudes, porque não vem da boca de homens. A palavra vem da boca de Deus. E pode ter certeza que se vem da boca de Deus, não há dúvidas. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até amanhã com mais meditações do livro O Pão Nosso para 365 Dias. Até lá. Olá, que Deus abençoe a todos. Mais um dia desse propósito todo especial que se deu início no primeiro dia desse ano de 2023 e vai até aí ao último, que é esse propósito aqui, a leitura do livro Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Edir Macedo. Se você não tem o seu livro, você pode adquirir através do arcacenter.com.br. Diz aqui, a mensagem de hoje, do dia 23 de março.
o terror da ameaça. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Eugede. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Aí diz aqui a explicação do bispo Macedo. Essa mensagem está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 2 e 3. Josafá, rei de Judá, foi pego de surpresa quando seus ministros trouxeram a notícia de que os inimigos ferozes haviam se reunido para invadir a sua nação. E o pior, já estavam próximos de Jerusalém. A reação imediata foi de medo. O sentimento era de inquietação desesperadora. Não estava preparado para a guerra e nem tempo hábil havia para preparar-se. Só quem já viveu ou está vivendo sobre ameaças de morte pode avaliar aquela situação. Imagine você, Josafá recebe a notícia que os inimigos estavam avançando, para a batalha contra a sua nação. Então, naquele momento, veio esse sentimento de medo. Aí diz aqui: quantas vezes hoje somos invadidos pelo mesmo tipo de pavor? O espírito do terror cega suas vítimas ao ponto de impedi-las de verem luz no fim do túnel, mas quer alertá-los. O fato nem sempre condizem com aquilo que se ouve falar. Quantos tomaram decisões precipitadas sem saber que a situação não era exatamente como estavam pensando? Diante daquele quadro, conhecendo a história de seus pais, suas conquistas pela fé do Deus de Israel, Josafá não titubeou e se dispôs a buscar ajuda do alto. Quer dizer, ficou com medo, veio aquele sentimento de pavor, mas ele se lembrou: peraí, o Deus que eu sirvo é o Deus dos meus pais, que já nos deu grandes vitórias. Então ele pensou: poxa, então eu vou recorrer a esse Deus. Aí diz aqui, a resposta de Deus a Josafá é a mesma que ele dá aos que o buscam hoje, em reação ao terror da ameaça. Não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Está lá em 2 Crônicas 20:15. Não importa o tamanho da ameaça, nosso Deus é infinitamente maior e Ele vai na frente dessa batalha para lhe dar o livramento. Me lembra aqui do bispo Macedo. Imagine no início da igreja, tantas perseguições, tantas pessoas, querendo o mal dele, ele só querendo ajudar as pessoas. Muitas das vezes o medo vem para todos nós, só que nós não podemos nos deixar levar por esse medo. Tenha isso com você. Se você está passando por isso, um momento difícil, recebeu uma notícia que você está doente, um problema familiar, seu filho foi preso, busque a Deus, recorra a Ele e Ele vai te dar a vitória. E aqui o bispo conclui dizendo o seguinte: não se deixe levar pelo pavor, busque a Deus, pois a batalha é dele e Ele lhe dará o livramento. Então, você pode fazer isso agora, realizando uma oração. Peça ajuda dele e ele vai te ajudar. E às vezes você é uma pessoa também que o seu maior medo, aquilo que te assusta, é a sua vida amorosa. Você não consegue dar certo com ninguém, está tudo dando errado para você, seu casamento está destruído. Aproveite hoje, quinta-feira, para participar da terapia do amor. Você pode estar aí no Templo de Salomão ou você pode estar em uma universal mais próxima de você, tá bom? Amanhã daremos sequência a esse propósito todo especial, juntos e misturados. Fala galera, nós estamos aqui para mais uma meditação do livro Pão Nosso para 365 dias. Eu tenho certeza de que você está colocando em prática cada ensinamento que você tem recebido
você já está vendo a diferença na sua vida. E nós estamos hoje no dia de número 83 para poder passar para você mais esse ensinamento de fé. Lembrando, antes de começarmos, que se você não tem o seu exemplar, você pode estar adquirindo numa Universal mais próxima de você ou então pelo site arcacenter.com.br. Vamos ao capítulo de hoje? O título de hoje diz assim, olha, a lei da fé. E ele começa com um versículo que fala assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Aí o bispo, ele colocou aqui nesse capítulo o seguinte, ele diz assim, olha, nem todos os que dizem ser da fé possuem fé, e há os que dizem não ter mais fé e de fato a têm. Apesar de a fé ter seus mistérios e segredos, uma coisa é certa, quem é da fé não sente, toma atitude e obedece. Atitudes que não dependem do que sentem. Trata-se da pura obediência. Obediência pela fé. É a obediência que mostra, determina e caracteriza a fé. Aí ele mostra aqui que o Senhor Jesus nos deixou um grande exemplo. Ele diz assim, ó, veja o exemplo dado por Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se-lhe ao segundo, disse-lhe o mesmo. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Ele pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram, o segundo. Declarou-lhes então Jesus, em verdade vos digo que ladrões e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso está em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 ao 31. Quer dizer que quando malfeitores obedecem à palavra de Deus, chegam primeiro no reino de Deus do que muitos que se dizem da fé. Aí ele diz mais assim, olha, o mesmo também se deu com Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Hebreus 11, 8. Note que sua fé era seguida de obediência. Abraão acreditou na promessa e partiu sem saber para onde ia. A maioria que se dizem cristãos tem carregado uma vida amaldiçoada, porque acredita na palavra de Deus, mas não a obedece. Desobediência foi, é e continua sendo a causa da maldição. Não há manifestação de fé sem obediência, assim como não há obediência sem atitude de fé. E ele conclui dizendo, é a obediência que mostra, determina e caracteriza a fé. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele deixa claro, e o Espírito Santo, por intermédio do Bispo Macedo, deixa claro e evidente de que não adianta eu ter fé para poder até mesmo operar milagres e alcançar algumas bênçãos aqui na terra se eu não tenho fé para obedecer. É a obediência que chama a atenção de Deus. Se a gente parar para observar toda a trajetória de Abraão, a gente vai conferir que Abraão não curou ninguém, Abraão não ressuscitou ninguém, Abraão não abriu o mar vermelho, não fez fogo cair do céu, porém, no final de tudo, foi considerado o pai da fé, porque a grande característica de Abraão, que agradava tanto a Deus, era a obediência. Se você for obediente, então você tem a fé que agrada a Deus, que vai garantir para você uma vida de qualidade e, acima de tudo, a salvação da sua alma, tá certo? Que Deus abençoe a todos, ficamos aqui com mais essa meditação e até amanhã em mais um capítulo do livro Pão Nosso para 365 dias. Deus abençoe. Fala pessoal, tudo bem? Tá vindo aí as Olimpíadas FJU aqui em abril, aqui em São Paulo, com os blocos de São Paulo. São várias modalidades onde os atletas vão competir, o pessoal do Projeto Esportes, né, vai competir, futebol de salão, futebol de campo, basquete, vôlei, natação, atletismo. Eu sei que aí nos estados talvez não vá ter dessa maneira, mas vai ter uma competição de esporte. Por que eu tô falando isso? Porque a mensagem de hoje, olha aqui, ó, do livro Pão Nosso para 365 dias, fala um pouquinho sobre isso, sobre vencer. Ninguém quer perder, né? Ninguém vai competir para perder. Então ele diz assim, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus,
e ele me será filho. Apocalipse 21, versículo 7. Então o bispo diz: ninguém se torna vencedor ou perdedor sem ter competido. Para você vencer ou perder, você tem que competir. Como conquistador, o vencedor não está nem aí para a sorte. Antes, ele sabe que a conquista do troféu depende exclusivamente do seu desempenho pessoal, de sua dedicação total e de sacrifícios pesados. Acompanhe a vida dos vencedores esportistas e você verá que cada um deles treina até 6 horas diárias, às vezes muito mais, né? Somem-se a isso dietas rigorosas, distâncias de baladas e amigos inconvenientes, tudo por conta da glória de uma medalha perecível. Quer dizer, o que os esportistas profissionais fazem, a gente não tem nem ideia do sacrifício que eles fazem para poder estar ali. A gente vê o jogador jogando bola ali, tem muitos jovens têm inveja deles, eu querer jogar bola, mas eles não sabem o que aquele atleta profissional tem que passar para poder estar ali. Se contassem com a sorte, não treinariam. Ficariam de papo para o ar até o dia da decisão. Mas os sábios, os que têm visão da grandeza do Senhor Deus, sacrificam pela glória infinita, incorruptível e eterna. Veja algumas das razões para conquistá-la. Primeiro, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quer dizer, morrer, todo mundo vai. A primeira morte todos nós teremos, a não ser que Jesus volte antes. Mas a segunda morte é para aqueles que não serão salvos. Terceiro, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Interessante dizer aqui, quando ele fala, não apagarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, só pode apagar uma coisa que está escrita, né? Então o nome pode estar escrito e ser apagado. Então, uma vez salvo, não existe essa de salvo para sempre. Uma vez o seu nome escrito no livro da vida, você tem que viver todos os dias para mantê-lo ali, para que ele não venha a ser apagado. Quarto, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vale a pena se esforçar, sacrificar e se dedicar integralmente à busca da glória eterna. Então, vale a pena você sacrificar sua vontade, seus desejos, sacrificar tudo, para que você, quando chegar a sua hora, seja a morte, ou Jesus volte para levar a igreja dele, você poderá dizer que você venceu. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe a todos os jovens. Hoje, domingo, dia 26 de março, vamos a mais uma meditação do livro, O Pão Nosso para 365 dias. Não espere pelos outros, é o título aqui. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui Deus está falando com o jovem Josué, que ele tinha que ser forte e corajoso para depender dele e, sobretudo, de Deus. Ele já não tinha mais aqui Moisés. Moisés já estava morto. Agora era com ele. E na vida dos jovens, de todo ser humano, especialmente os jovens, na caminhada da fé, vai ter momentos, jovens, que você não vai ter ali o coordenador, o obreiro, o pastor do Força Jovem, a esposa, para estar com você na hora do vamos ver. Tem situações na vida, de todos nós, no caso, que você vai ter que usar a sua fé. Você vai depender
só de você e sobretudo de Deus. Você vai depender da sua fé. E era o que Deus estava ensinando ali para Josué. E hoje está ensinando para você não depender dos outros. Nas horas dos desafios, maiores desafios que você vai enfrentar, você vai estar sozinho. É você e Deus. É você e Deus. Por isso, a importância do Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, então ele vai guiar você e você vai sobressair, você vai vencer. O bispo diz assim, não adianta querer ser grande e pensar pequeno. Não adianta também querer ser grande da noite para o dia. É a lei da natureza instituída pelo Criador. Não adianta ser parceiro de Deus e depender de terceiros. Ser parceiro de Deus e contar com a ajuda dos outros não é viver pela fé. Querer não é poder. Se querer fosse poder, esse mundo seria um mar de rosas. Pois quem não quer ser saudável, próspero, ter uma família feliz? Entre querer e poder há um enorme deserto a atravessar. Essa travessia começa com um primeiro passo: determinação e firmeza de pensamento. Pensamento de acordo com os pensamentos de Deus. Em cada passo, manter a mente fixa no mesmo conselho de Deus a Josué. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Segundo o pensamento de Deus, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Está lá em Josué capítulo 1, no versículo 7. Avançar e crer que se ele prometeu, cumprirá. Isso é viver pela fé. É depender de Deus. Quem vive um pacto com Deus não conta com os outros. Ou o Espírito do Deus Altíssimo é com você, ou ele não é. Se você crê com todas as suas forças, ele lhe dá a certeza de que você é seu parceiro. Tome atitude, coloque em prática a inspiração dada, faça o que está ao seu alcance e aguarde a sua resposta. Dependa apenas de Deus e de si. Então, lembre-se, nas suas lutas, vai ter horas, é claro, que o pastor está ali, o coordenador, para te orientar, para orar, para te ajudar. Mas tem momentos, e os momentos mais decisivos da sua vida, da nossa vida, é você e Deus, e mais ninguém. É você e Deus. Por isso, invista no Espírito Santo. E você receber o Espírito Santo, que aí com certeza ele vai guiar você. E hoje, domingo, esteja na Igreja Universal, toda a FJU, todos os jovens ali buscando a presença de Deus. É o domingo do muito mais. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Deus abençoe a todos. Olá, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe a nossa semana. Vamos dar sequência à nossa leitura do nosso livro, O Pão Nosso para 365 dias. Se ainda você não tem o seu livro, você pode adquiri-lo através do nosso site arcacenter.com ou pela Bíblia Fiel Comentada. Você pode ler e acompanhar a leitura diária deste livro. O tema de hoje é cabeça, cauda ou perdição eterna. É muito forte e importante para nossas vidas o que nós iremos ler hoje. O primeiro versículo desta leitura já nos mostra uma série de condições que o nosso Deus exige de cada um de nós para que venhamos ter acesso às suas promessas, às suas palavras. Todo mundo quer ser abençoado por Deus, não é verdade? Mas existe o alto preço. Ninguém entregaria algo tão valioso, tão importante na mão de qualquer pessoa, não é verdade? Vamos ler, você vai entender
melhor sobre isso. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. O Senhor Deus prometeu fazer de seu povo cabeça e não cauda. Significa dizer que todos seriam cabeça. Cabeça seriam os que creriam os revelados. Revelados seriam os pequeninos seriam os obedientes à sua palavra. Que o Espírito Santo, que o nosso Deus, ele mais quer é se revelar na sua vida. Ele quer se mostrar presente. Mas, é como diz, existe uma condição minha para com Deus. Como que eu posso ter as promessas e as palavras de Deus se realizando na minha vida? Uma vez que eu a obedeço. Existe essa condição. Se obedeceres a palavra de Deus. Uma vez que você obedece, você tem acesso à promessa do próprio Pai. Em uma certa ocasião, o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e se revelaste aos pequeninos. Tudo que Deus quer é se revelar a mim, a você. Mas quem são esses pequeninos? Os pequeninos são aqueles que são humildes. Mas não é uma humildade porque de roupa, financeiramente. Não. A humildade que o próprio Senhor Jesus está se referindo é a humildade de espírito. Porque o humilde, ele ouve, ele está disposto a ouvir e seguir à risca a direção, a palavra que Deus nos deu. Por isso que o Espírito Santo ele se revela para aqueles que obedecem, para aqueles que estão seguindo à risca a direção que foi dada para cada um de nós. O bispo continua dizendo: não é por força e nem por violência que as promessas são cumpridas, mas pelo Espírito de Deus, que serve aos que o servem, com a obediência. Somente os servos obedientes são colocados sobre o muito. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. A condição para ser cabeça é servir ao Senhor e obedecer a sua direção de forma incondicional. E só estará em cima e não debaixo se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Ou seja, a condição. Se eu obedecer, eu sim terei essa promessa na minha vida, de estar por cima. Às vezes muitos confundem e pensam que estar por cima significa apenas riquezas, algo financeiro. Mas não é disso que o Senhor Jesus, o próprio Deus, está tratando na sua palavra. Ser cabeça é quando você passar por uma situação, por um momento difícil, você saber lidar diante dessa situação. É isso que o próprio Deus espera de cada um de nós. Ele termina dizendo: pode o servo desobediente ser honrado? Se o desobediente é desonrado, imagine o rebelde. A parábola dos talentos aponta o destino do servo mau, que está em Mateus 25, 14 ao 30. É justo o Senhor confiar suas promessas ao servo infiel? É uma pergunta. É justo? Será que Deus confiar as promessas dele em uma pessoa que é infiel, que nem sequer tem o prazer de ouvir ou de obedecer? Por outro lado, é possível o servo fiel e obediente ser desonrado pelo Senhor da Justiça? E ele termina dizendo: se quiser ser cabeça,
e não cauda. Ou seja, se você quer ter essa revelação de Deus, se você quer ser uma pessoa forte diante da situação, das lutas, sirva ao Senhor e obedeça a sua palavra de forma incondicional, sem nenhuma condição. O segredo é: ouve a Deus, ouça Ele, obedeça as suas palavras, guarde essas palavras dentro do teu ser, da tua mente, do teu coração. Tenha o cuidado de ouvir, de seguir à risca cada direção que o Espírito Santo diz à igreja. Uma vez você fazendo isso, você estará por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda. E uma vez sendo cabeça, você vai ser forte diante de toda e qualquer situação. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Hoje, dia 28 de março, né? A gente continua com a nossa meditação diária do Pão Nosso para 365 dias. Vou te fazer uma pergunta. Você já tomou sopa de minhoca? Você já tomou sopa de minhoca? Porque tem gente querendo entrar no reino dos céus dessa forma. Vou explicar. Olha só o que o bispo tem para dizer aqui pra gente. Aqui em Mateus 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência na conquista do reino dos céus. E pela força, se apoderam dele. Assim como é impossível manter o casamento sem o sacrifício do casal, também é impossível manter um pacto com Deus sem o sacrifício pessoal. Por que pessoal? Porque Jesus já fez e continua fazendo sacrifício pela gente, mas lá no Calvário ele fez o dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Sacrifício de renúncia a si mesmo, sacrifício do peso da cruz e sacrifício de andar nas pegadas de Jesus dia após dia até a morte. Isso não para, até a morte. Pacto, aliança, parceria ou casamento exige entrega, dedicação e fidelidade. Além do Calvário, o Senhor Jesus continua sacrificando ao tolerar nossas falhas e fraquezas diárias. Imagina, o Criador dos céus e da terra, ele tolera muitas coisas da gente, né? A gente faz uma coisa, pede perdão, faz de novo. Você imagina Jesus tolerando tudo isso, quer dizer, o sacrifício que ele faz por nós. De nossa parte, tem de haver abnegação da vontade própria, suportar a cruz da rejeição dos filhos do mundo. Isso é muito importante. Rejeição dos filhos do mundo. Os filhos do mundo, que são aquelas pessoas que não tiveram encontro com Deus ainda, eles não vão entender a sua fé. Eles vão te perseguir. Você já deve estar sendo perseguido na escola, na faculdade, às vezes na própria casa, pelos filhos desse mundo, né? E se isso não está acontecendo, vai acontecer. E se não acontecer, é porque alguma coisa não está certa com a sua fé. Porque é normal que os filhos do mundo venham nos perseguir. E andar nas pisadas dele dia após dia. É fácil? Não, não é. Mas quem prometeu facilidade na conquista do reino dos céus? Jesus adverte que a porta é estreita, o caminho é apertado e por isso poucos chegam lá. Quando a gente fala da porta estreita, Jesus fala, você tem que entender o significado disso. O que significa uma porta estreita? Qual é o problema, se a gente pode falar assim, de uma porta estreita? Você não pode entrar com qualquer coisa. Não é qualquer um que vai passar por ela. Tem certos objetos que você não vai conseguir passar por aquela porta, exatamente como caminho estreito. Não é verdade? Isso significa que, pra gente, tem certas coisas que nós não podemos carregar. Senão a gente não vai passar por aquela porta. O orgulho, a mágoa, a vaidade, o pecado. Você tem que se desfazer dele para passar pela porta. Carregando ele, você não vai conseguir entrar pela porta. Portanto, quem acha que Jesus já sacrificou e que não tem necessidade de sacrificar também, vai para o inferno, mesmo crendo em Jesus. O reino dos céus não é para indolentes, quer dizer, preguiçosos.
ou para quem quer facilidade. Quem quiser moleza, tá aí a dica, que tome sopa de minhoca. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Olá galera, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje, dia 29 de março, estamos aqui para mais uma meditação no livro O Pão Nosso para os 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Caso você ainda não tenha o seu livro, você pode adquirir na Arca Centro ou então em uma Universal mais próxima de você, tá bom? Vamos à meditação. Tema de hoje, retroceder nunca. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O bispo diz assim: creio que Deus permite certas situações porque tem objetivos mais adiante. É o que acontece na vida de todos os seus seguidores. Quem enfrenta a batalha, enfrenta com a certeza de que não está sozinho e de que verá o cumprimento da promessa. Quem assume a batalha, avançando sem dar bola para o medo, receberá a vida. A vida que se vive pela fé é a verdadeira vida. O resto é resto. Lutas, todos nós passamos, todos nós enfrentamos. Mas quando nós vivemos pela fé, Deus passa a estar diante de nós. E essa certeza nos dá condições de vencer tudo, de superar tudo. Então, aprenda a viver pela fé. E o bispo diz assim mais: por isso, quem fugir da guerra é considerado desertor, covarde, indigno de herdar o reino de Deus. Se retroceder, não pode de maneira alguma agradar a Deus. E nada pode esperar dele. Desistir não é opção. Não importa o que aconteça, jamais olharemos para trás. Então, não seja um desertor. Não importa o tamanho das lutas, Deus é maior do que elas. Não se esqueça disso, tá bom? Diz assim: nosso Deus é o Todo-Poderoso, que fez e continua fazendo maravilhas. Está conosco e nos manda ser fortes e corajosos. Nos alerta a jamais retroceder e sempre, até o fim, viver pela nossa fé. É tudo ou nada. Vá até o fim. Não retroceda. Em Hebreus 10, 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, jovem, não retroceda. Deus, Ele é contigo. Até porque Ele é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Porque quando Ele entra numa guerra, Ele não entra para perder. Ele entra para vencer. E Deus está contigo. Não se esqueça disso. Tá bom? Hoje, quarta-feira, na Noite da Alma, estaremos participando da Santa Ceia, do jejum que agrada a Deus. Não falte por nada. Hoje você vai ter uma oportunidade de estreitar o seu relacionamento com Deus. Procure uma Universal mais próxima de você e participe, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e amanhã estaremos dando continuidade a mais uma meditação. Deus abençoe. Fala galera da FJU, mais um dia aqui com mais uma meditação desse livro, O Pão Nosso para 365 dias, e o tema de hoje, né, dia 30 de março, assoviar e chupacana. Já ouviu isso? É o que nós vamos meditar e é o tema de hoje, e o tema de hoje está no versículo 2, capítulo 2, versículo 5 de Efésios. Diz assim a palavra de Deus e a meditação de hoje: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí vem a explicação do bispo. Do ponto de vista espiritual, todos os homens
vivos para desfrutar o pecado, estão mortos para Deus. E todos os homens mortos para o pecado estão vivos para desfrutar a presença do Espírito de Deus, conforme o texto. E juntamente com o Senhor Jesus foram ressuscitados e os fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós entendemos, já nesse início, né? Não tem como, ou você vive uma coisa ou você vive outra. Ou você vive para o mundo e eu posso dizer, se banha com os prazeres desse mundo e dá as costas para a palavra de Deus, você dá as costas para Deus, ou você dá as costas para o mundo e se entrega de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Então não tem como você fazer as duas coisas. Já diz o tema de hoje, assoviar e chupar cana. Quem está vivo, o bispo continua a meditação dizendo assim: quem está vivo para curtir este mundo está morto para o vindouro. E quem está morto para curtir este mundo já ressuscitou para curtir a eternidade juntamente com o Senhor Jesus. Uma coisa é certa, ninguém pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. E ele conclui dizendo: ou se está vivo para Deus e morto para este mundo, ou se está morto para Deus e vivo para este mundo. Conciliar a fé vivendo no reino da luz, justiça, né, entre parênteses aqui, com o reino das trevas, injustiça. É impossível, tanto como é impossível assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. E no versículozinho aqui final, né, ou melhor, na mensagem final, o bispo diz: só quem aceita morrer para este mundo é capaz de viver no reino da luz. E fica essa dica para você. Só mais uma coisa, presta atenção, Deus, ele respeita as nossas decisões. Por isso que ele nos deu o livre, né, arbítrio. E ele respeita a sua decisão se você, durante toda essa vida, não quer se voltar para ele, não quer sacrificar, não consegue encontrar tempo. Ele é justo, ele vai respeitar a sua decisão. Se em terra você não quis se entregar para ele, tampouco na eternidade você vai querer morar com ele, não é certo? E é o que muitas das vezes muitos jovens não entendem. Querem curtir o momento, querem se entregar para os prazeres, não só os jovens, né? Muitas pessoas, mas se esquecem que para ganhar com Deus é necessário perder e sacrificar o hoje. Essa é a dica de hoje, é impossível fazer as duas coisas, assoviar e chupar cana. Então, decida o que você quer. E se você decide viver uma vida com Cristo de verdade, que vale muito a pena, decida isso hoje o mais rápido possível, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Uma ótima quinta-feira para você, e não se esqueça que hoje é dia de terapia do amor, galera do FJU que pensa, né, com toda certeza investe na sua vida sentimental, e hoje é dia de buscarmos na terapia do amor a direção. Procure a Igreja Universal mais próxima de você e ali você vai receber a direção de como ser um jovem que pensa na vida amorosa de uma forma inteligente. Tamo junto e misturado. Até a próxima, gente. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 31 de março. Vamos continuar com a meditação diária, né, do pão nosso de cada dia. E essa é uma frase que você ouve muito a gente falar, né? Quando a gente faz a reunião do altar jovem, quando a gente faz a reunião, as vigílias que nós fazemos, a gente sempre tem aquela parte do eis-me aqui. Aquelas pessoas que estão prontas para dizer eis-me aqui para ele. Eu digo que a maioria diz eis-me ali, quer servi-lo, mas de uma forma que agrada a si mesmo e não o que agrada a Deus. Então vamos lá, a mensagem de hoje é essa, eis-me aqui. Isaías 6, versículo 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não chama quem não crê, não perde tempo com incrédulos, arrogantes e desobedientes. Ele chama apenas os que dizem: eis-me aqui.
Foi assim no passado, é assim no presente, sempre será assim no futuro. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Moisés também ouviu e obedeceu. Josué ouviu e obedeceu. Gideão ouviu e obedeceu. Isaías ouviu e obedeceu. Pedro, Tiago, João, Paulo, eu diria que Bispo Macedo, eu, todos os pastores que você conhece, e todos os demais chamados também obedeceram. Todos os que nele confiaram obedeceram. Refletindo sobre cada um deles, pergunto: qual deles teve prejuízo ou se deu mal em obedecer à direção divina? Nenhum. Será que essa voz se calou? Será que Deus se cansou de chamar? Quando não houver mais ninguém neste mundo disposto a obedecê-lo, então sua voz se calará. Nesse momento, enquanto você lê esse texto, o Espírito de Deus o chama pelo seu nome. E aí? Vai tapar o ouvido à voz de Deus? Qual tem sido o seu lucro nesta vida que você tem vivido? O Espírito Santo o chama agora. Aproveite este momento de aflição, procure um cantinho, mesmo que seja um banheiro, e responda: eis-me aqui, Espírito Santo. Que queres que eu faça? E quando você menos esperar, o Espírito Santo vai lhe responder pessoalmente. Aguarde. Não foi você que me escolheu. Pelo contrário, fui eu que o escolhi para que vá e dê fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedir em meu nome. João 15:16. Ninguém jamais teve prejuízo em ouvir e obedecer a voz de Deus. Tenho certeza que Ele tem falado com você. Ele tem falado com você, não tem dúvidas disso. A pergunta é: você está pronto para obedecê-lo e dizer, eis-me aqui? Ou você vai ignorar a voz dele, achar que essa voz vem de outra pessoa, que essa voz é do pastor, que essa voz é da igreja, que essa voz é do diabo, que esse não é o plano de Deus para você? O que você vai fazer com essa voz que você tem ouvido? Faz o que o bispo falou aí. Vai para o seu canto agora, nesse momento. Fala com Deus: meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele vai falar com você. Deus abençoe. Fala galera, muito bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para prosseguir com mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 dias. E se você ainda não tem, você pode adquirir em alguma igreja universal espalhada pelo Brasil e pelo mundo, como também pelo site da Arca Center. E hoje o tema da nossa meditação é Servos da Verdade. Você sabe que nesta data é considerada aí por muitos aí fora o dia da mentira. Muita gente brinca, tira sarro, passa trote, mas vamos ver na prática, aqui no texto sagrado, o que representa ser servos da verdade. O texto diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. O Senhor Jesus já começa dizendo assim: olha, a tua libertação começa com você conhecendo a verdade. A libertação não parte da música, a libertação não parte de estudo bíblico, a libertação parte em conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus. E diz o texto com o Bispo Macedo: se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Muitos cristãos se emocionam com a verdade e até sentem a verdade, mas nunca conhecerão a verdade.
Sabe aquele tipo de pessoa que tem um discurso que agrada, que tem um discurso que até toca, mas quando vai olhar para a vida dela, ela não condiz com o que está falando? É esse que o bispo está falando. Mas nunca conhecerão a verdade. Para conhecê-la, é necessário primeiro crer nele, depois permanecer na palavra dele. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Separados para Deus seriam os praticantes da palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já ouviu pessoas dizendo assim: essa aqui é a minha verdade? Quando foi confrontada, quando foi colocada na parede por conta de uma atitude indevida ou algo que não podia ser feito, mas essa aqui é a minha verdade. Não existe a minha ou a sua verdade. A única verdade que existe é a do Senhor Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o bispo continua dizendo: Jesus é a verdade. Quem dá as costas à verdade, dá as costas a Jesus. É necessário fazer uma escolha. Aqueles que optam por Deus automaticamente dão as costas à mentira, malícia, adultério, roubo, entre outras coisas opostas à verdade e à justiça. Qual a diferença entre o servo mentiroso e o servo de Satanás? A resposta é nenhuma. E quantos não são os jovens que estão vivendo da mentira, vivendo como se estivesse na verdade? Buscam a alegria, buscam a felicidade nas festas, nas baladas, na prostituição, nas drogas, mas estão vivendo de mentira. Mas na hora ali pensam ter a verdadeira alegria. Mas é tudo passageiro, é tudo falso. E Jesus disse aos hipócritas: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-los os desejos? Quando o diabo profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Prisioneiros da mentira, filhos do diabo. Palavras duras, mas palavras da verdade. A verdade libertadora. O servo de Deus fala a verdade, vive na verdade, serve a verdade, enquanto o mundo vive na mentira. Enquanto o mundo vive na mentira, serve a mentira. Claro que deveríamos esperar perseguições, assim como os servos da verdade sempre estarão à vontade com a verdade, os servos da mentira sempre odiarão a verdade. É isso que a meditação de hoje está trazendo para você. A verdade sempre vai incomodar a mentira. E se você aí agora está acompanhando essa meditação e foi incomodado, então procure a verdade, porque esse incômodo vai passar. Repito, a verdade só incomoda quem vive na mentira. Tire a máscara, reconheça: eu estou vivendo uma vida de falsidade. Eu tenho sido um jovem na frente de algumas pessoas e na frente de outras eu tenho sido outro jovem. Então decida hoje. Aproveite a oportunidade hoje. Hoje é sábado. Hoje é dia de encontro jovem. Hoje é dia de você estar participando e recebendo de mais uma palavra. Aí no Templo de Salomão, você pode encontrar a Força Jovem às 16 horas e em todo o polo da FJU. Não perca essa oportunidade. Venha conhecer a verdade que liberta. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e que Deus abençoe a todos. Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos. Hoje, dia 2 de abril, um dia especial, pois hoje é domingo de Ramos. Damos início à Semana Santa.
E como todos os dias, estamos aqui para meditar no livro O Pão Nosso para 365 Dias. Você pode adquirir esse livro através do site arcacenter.com.br ou numa universal mais próxima de você. O título da meditação de hoje diz assim: em quem confiar? Está aí um alerta para você que confia muito nas pessoas. Aqui em Salmos 20, versículos 7 e 8 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. E o bispo aqui entra na meditação. Pela confiança que temos em Deus, nos mantemos de pé, enquanto aqueles que confiam em suas próprias condições se encurvam diante dos problemas e caem. Nós somos sustentados pelo resultado da nossa atitude de fé. Claro que eles caem. Os que confiam nas condições humanas estão sujeitos às condições humanas. Sua fé é que vai determinar o que se realizará em sua vida. Mantenha firme sua confiança em Deus e você terá a garantia de vitória, seja qual for a situação enfrentada. Ainda que aumente a intensidade do fogo dentro da fornalha em que você foi lançado, ainda que você esteja em uma cova com leões famintos, ainda que você seja encurralado pelo inimigo diante do mar, você permanecerá de pé e a vitória será inevitável. A fé sobrenatural provoca a resposta sobrenatural. Agora, se decidir andar por aquilo que vê, confiando em suas condições, colocando sua fé apenas em suas forças, é delas que você dependerá. O resultado, então, será natural. Quem depende apenas do natural não pode esperar que aconteça o sobrenatural. A fé é loucura. É confiar no que não se vê, é crer no que ainda não veio à existência. É a força capaz de nos manter de pé. E o bispo termina dizendo assim: mantenha firme sua confiança em Deus. A fé sobrenatural provoca a resposta sobrenatural. Tá aí. Se você colocar sua dependência em coisas ou pessoas, ou até mesmo nas suas condições, elas são limitadas. E você fica esperando apenas por um resultado limitado. Mas quando você coloca a sua dependência em uma fé sobrenatural, em outras palavras, você coloca toda a sua confiança na palavra de Deus, o seu resultado será ilimitado. Que Deus abençoe a todos e amanhã voltaremos com mais uma meditação do Pão Nosso para 365 dias. Até lá! Bom dia, que Deus abençoe você. Continuamos então com a meditação do Pão Nosso para os 365 dias. Cada dia uma mensagem, cada dia uma inspiração, cada dia uma direção. E hoje, dia 3 de abril, a mensagem é: até quando? Você que está nos acompanhando com o seu livro aí, você vai ler junto comigo agora. Você que não tem um livro, você pode acessar pelo menos o Pão Nosso no aplicativo, da Bíblia Fiel. Aqui estão os comentários do Bispo Macedo. Muito importante que você medite. Uma coisa é você ler a palavra de Deus. Outra coisa é meditar. Então, o que nós fazemos aqui é pegar aquele versículo e meditar nele. Ver o que ele significa. O que Deus queria falar. O que aquilo significa para a gente hoje. Então, você está tirando proveito da palavra de Deus. É diferente de ler. Ler é fácil. Qualquer um pode ler. Agora, meditar é totalmente diferente. Então diz aqui,
Salmos 13, versículo 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi estava tão ansioso que chega a imaginar que Deus o esqueceu, que não é o caso. Ele não esquece de ninguém. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Não é exatamente isso que às vezes se dá com os servos de Deus? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando também perguntamos, temos de resistir às angústias sem a resposta divina? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 4 vezes ele pergunta, até quando? Davi estava exausto, mas faz em seguida uma declaração de confiança. Não acredita que sozinho conseguirá manter-se firme. Antes do término do clamor, no entanto, foi ouvido. Tanto que encerra o salmo louvando. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. São os versículos depois. A oração de Davi foi sincera. Ele não aguentava mais. Então disse que não aguentava mais. Achava que tinha sido esquecido. Então perguntou a Deus se ele seria esquecido para sempre. Deus o respondeu com a certeza da salvação. E ele, sincero, o louvou. O sincero rasga a alma, joga limpo, não disfarça e nem esconde a sua real intenção. Ele é o que é. Sim, sim, não, não. Posição bem definida diante dos seres humanos e de Deus. Quanto maior a sinceridade, mais pura a fé. Por isso, sempre há respostas aos sinceros. Quer dizer, aquele sentimento de Davi, aquela situação de Davi complicada, né? O levou a orar, a clamar. E na oração, veja que as palavras dele não foram palavras bonitas, né? Escolheu palavras para adorar a Deus. Não, ele foi sincero nas suas palavras. Em outras palavras, eu estou me sentindo esquecido. Até quando o Senhor vai me esquecer? Eu estou sentindo que o Senhor não está me ouvindo. Até quando isso vai acontecer? E Deus não repreendeu. Você não vê Deus brigando com Davi. Pelo contrário. Por quê? Porque ele se agrada da sinceridade. Então, tá aí uma dica. Não existe como você chegar a Deus sem sinceridade. A sinceridade é a ponte que te leva a Deus. A sinceridade é a ponte que leva você a conhecê-lo. Então, se você não sabe orar, seja sincero. Começa a oração dizendo, meu Deus, eu não sei orar não sei o que falar. Se você não o ama mais do que todas as coisas desse mundo, ou mais do que alguém ou alguma coisa desse mundo, fala isso para ele. Olha, meu Deus, eu não vou falar que eu te amo, porque na verdade eu amo o meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha namorada, eu amo meu namorado mais do que o Senhor, mas eu não quero ser assim, me ajuda. Essa sinceridade vai te levar a Deus. Até porque a gente pode enganar as pessoas, mas a gente não pode enganar ele. Ele sabe exatamente quem você é e o que está aí dentro de você. Então fica a dica. Quer conhecer a Deus? Seja sincero. Quer uma resposta dele? Seja sincero na sua pergunta, na sua oração, e ele vai te responder. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até a próxima.
Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma meditação do Pão Nosso para 365 dias. Se você ainda não tem esse livro, você pode adquiri-lo através do Arca Center e também procurar em uma Universal mais perto de você, até porque é um alimento que vai fazer toda a diferença para a sua vida com Deus, para a sua comunhão. E hoje nós chegamos aqui ao dia 4 de abril, 94 dias já meditando nesse livro, que é o segredo da vida. Diz assim o texto: então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Olha só o que o Bispo Macedo fala a respeito desse texto. Repare na resposta que Jesus deu ao intérprete da lei. Ele afirmou que o segredo da vida e da vida eterna é executar esses dois mandamentos, sendo que o primeiro diz, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. A palavra todo aparece 4 vezes nesse trecho, mostrando que o segredo é aplicar, ou se aplicar, 100% intensamente. E a gente pode ver isso em qualquer área da nossa vida. Tudo que nós aplicamos 100% de força, isso traz um resultado extraordinário. Se você se torna uma pessoa disciplinada com a sua saúde, você muda a sua qualidade de vida, você muda a sua disposição. Se você se torna uma pessoa aplicada nos seus estudos, você que é assim sabe disso, o quanto isso tem ajudado você nas avaliações, nas provas, na evolução da sua vida acadêmica, no trabalho a mesma coisa, e qualquer área da vida que nós aplicamos intensamente a nossa força, a tendência em que isso dê certo e avance é muito grande. Imagine quando se trata da nossa comunhão com Deus. Deus não exigiria menos do que 100%. É isso que Deus quer de você, de mim, de cada um de nós. E aí o bispo segue dizendo assim, você não divide a sua fé, não divide as forças amando um pouquinho a Deus aqui e dando atenção à ansiedade ali ou ao medo acolá. Você o ama 100%, você confia 100%, você crê 100%, você se entrega 100%. As respostas que queremos de Deus dependem disso. Quando você coloca todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, sobra algum espaço para a dúvida? É a pergunta do bispo. E ele já responde, Claro que não. Assim colhe os frutos da sua fé. E olha que dica interessante o bispo deixa aqui pra gente. Quando você se entrega por inteiro a Deus, não sobra espaço para a dúvida. Então, se você tem sido um jovem, uma pessoa cheia de conflitos, pensamentos, será que as coisas vão dar certo? O que vai ser da minha vida, do meu futuro? Geralmente há essa ansiedade, essa preocupação do que vem pela frente, até porque a gente não tem controle sobre isso. Mas quando você aprende a entregar 100% para Deus, você dá tudo, então você passa a ter essa segurança, essa certeza de que Ele está no comando de tudo, Ele está no cuidado de tudo. E naturalmente o resultado que você vai ter vai vir dele. E pense comigo, qual o resultado vai ser Deus cuidando da sua vida e de tudo aquilo que você quer alcançar? Você acha que vai vir dor? Você acha que vai vir sofrimento? Você acha que Ele pode errar com você? Pense, com certeza Deus quer o melhor para nós, porque Ele é Pai e Ele quer o melhor para os seus filhos, que são aqueles que obedecem a sua palavra, que seguem essa direção que o intérprete da lei falou para o Senhor Jesus e Ele mostrou claramente. O segredo da vida está nessa orientação que o Senhor Jesus deu a esse intérprete da lei. E você também pode fazer o mesmo, tá certo? Só depende de você. Então, se você ainda não conhece a Força Jovem, procure o polo mais próximo de você. Com certeza você vai encontrar uma galera top que vai ajudar você também a seguir esse segredo da vida e fazer toda a diferença. Que Deus abençoe. Olá, galera da
FJU, que Deus abençoe o seu dia, a sua quarta-feira. Hoje estamos em mais um dia de leitura do livro O Pão Nosso para 365 dias. E na leitura desta quarta-feira, nesta manhã, nós vamos falar sobre o tema Tudo Coopera. Você que tem o seu livro, acompanhe conosco. Mas caso você ainda não tenha o livro Pão Nosso para 365 dias, você pode adquirir através do site da Arca Center. Então vamos à leitura? Diz assim: tudo coopera. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está escrito em Romanos 8, 28. E no livro aqui diz: na mão de Deus ou na sua dependência, tudo o que acontece na vida será para o melhor. É difícil entender isso quando se vivencia dificuldades, quando se acha em meio à tempestade, às tempestades, quando os exames clínicos eliminam as últimas esperanças de vida, quando há perda de um grande amor, quando todos os sonhos se evaporam da noite para o dia. Mas, quando se ouve a voz do Espírito de Deus, no mais profundo da alma, as piores notícias, os piores momentos, enfim, todo o mal se dissolve, como as trevas diante da luz. Essa convicção íntima testifica com o nosso espírito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jovem, muitas das vezes nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida. Você sabe que todo jovem, todo ser humano, aliás, a maioria, sempre procura, sempre espera ali o melhor. E muitas das vezes não está preparado para uma perda, não está preparado para uma má notícia. Às vezes ele deseja algo da maneira dele, que aconteça da forma dele, do jeito dele, como se fosse tudo planejado. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, quando nós estamos sob a vontade de Deus, então até as dificuldades, lutas, guerras, situações que aconteçam, que parece que está fora do nosso controle, isso na verdade é Deus agindo. Deus, ele sabe de tudo, todas as coisas, não somente as boas, mas até aquelas situações difíceis, algo que você não espera. Isso é a vontade de Deus. Deus está preparando coisas boas lá na frente. Às vezes você, jovem, não entende por que isso, por que aquilo, por que a minha vida está nesta situação, por que aconteceu isso. Na verdade, você está perdendo para ganhar. Na verdade, está acontecendo aquela situação para que você esteja preparado para coisas que acontecerão lá na frente. Em outras palavras, como diz aqui a palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é como diz, se você ama a Deus, você tem paz. Se você ama a Deus, você tem convicção que tudo vai dar certo. Continuando a leitura diz, então, vestido dessa armadura, dessa certeza, dessa convicção íntima, dentro de você, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada, absolutamente nada, será de acordo com a vontade dos inimigos. Por pior que sejam as tormentas, os conselhos dos amigos de Jó, os exames médicos, a perda do grande amor, ainda assim, mais cedo ou mais tarde, verificar-se-á que tudo o que aconteceu foi para o bem. É isso aí, jovem, tudo vai ser para o seu bem. Você não vai entender às vezes na hora, mas Deus, ele vai preparar o melhor para você. O melhor para o melhor. Jesus garante aos seus seguidores o seguinte, olha só o que ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. E encerra dizendo-se assim:
né? Na mensagem final, o livro diz: na mão de Deus ou na sua dependência, tudo que acontece na vida será para melhor. Então, assim se encerra a meditação do dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos da FJU. Excelente dia! Bom dia, pessoal. Quinta-feira, dia 6 de abril, a gente continua com a nossa meditação do Pão Nosso de cada dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque é através dela que nós mantemos a nossa salvação. Você sabe que para uma pessoa ser salva, conseguir alcançar a salvação, ela precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Assim ela tem um nome escrito no livro da vida, se batizando nas águas. Agora, para manter a salvação não é fácil, porque se a pessoa fosse salva e morresse logo depois, então ela não precisaria disso. Mas como isso não acontece normalmente a pessoa é salva, ela toma posse da salvação, mas ela vai continuar vivendo, às vezes por muitos anos. Como manter a salvação? É isso que a mensagem fala aqui hoje, sobre a boa consciência. Então diz aqui 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja que não é suficiente a pessoa ter fé. A fé tem que andar de mãos dadas com a boa consciência, porque se a consciência não estiver limpa, então a fé não vai funcionar, porque virão dúvidas. Como o bispo diz aqui, quem quiser se firmar na fé tem de manter a boa consciência. Para tanto, há que sacrificar os impulsos, paixões e interesses que nada têm a ver com Deus. O erro gera a má consciência. O pecado gera a má consciência, né? A má consciência gera a acusação. A acusação gera dúvida. A dúvida neutraliza a fé. Daí, a naufragar é questão de tempo. Quem decide abrir mão do que causa a má consciência, enche-se de certeza, imediato. A boa consciência traz paz, a paz da salvação da alma. A consciência limpa garante a paz que excede todo o entendimento. A paz que nos permite um sono tranquilo. A paz que nos ajuda a atravessar desertos e tempestades. Porém, há que se esforçar para mantê-la, como fazia o apóstolo Paulo. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24, 16. Então, para permanecer sempre firme, mantenha sua consciência limpa diante de Deus. Isso é muito importante. Por exemplo, você pega uma pessoa que deve a lei, um criminoso, um bandido. Por mais que ele esteja num lugar aparentemente seguro, ele está sempre com medo de ser pego, né? Sempre com medo do que pode acontecer, porque a consciência está suja. É aquela famosa história, o famoso exemplo que a gente usa, né? Quando você ouve uma sirene de polícia, você corre ou não? Depende da sua consciência. Se você estiver devendo, então você vai correr. Se você não está devendo a lei, então para você não tem problema nenhum. Não é verdade? Assim também é com o pecado. Se a sua consciência está limpa, é porque você não deve nada a ninguém. Então você tem paz. Agora, se toda vez que você ouve falar do pecado, olha, na reunião, o pastor chama você que está em pecado, você que fez alguma coisa,
e aquilo ali te toca, é porque a sua consciência está suja. Então, o que você tem que fazer? Limpá-la o mais rápido possível. Como? Confessando. Confesse para Deus aquilo que tem a ver com Deus, você e Deus apenas, e confesse para os homens, se há homens envolvidos nisso, né? A autoridade está acima de você, sua esposa, seu marido, patrão, seja o que for, para que a sua consciência fique limpa. Vale a pena. Ah, mas eu vou pagar o preço, eu vou sofrer a punição, eu vou ter que pagar por causa dos meus pecados. Mas isso você vai ter que pagar de qualquer jeito. Se não for aqui, vai ser depois, com relação à eternidade. E você não quer perder a salvação, tá bom? Então mantenha, esforce-se para manter uma boa consciência. Pergunta é, essas meditações diárias têm ajudado você? Continuamos ou devemos parar? Se tem te ajudado, manda um e-mail para a gente, fala aí, @forçajovemuniversal.com. Quero saber de você. Qual a meditação que te ajudou? Qual foi o dia que Deus falou com você, você assistiu e aquilo ali te ajudou? Custa nada você compartilhar com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, fica com Deus. Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família. Uma excelente sexta-feira para todos vocês, inclusive hoje, sexta-feira santa, o dia que o Senhor Jesus se entregou por mim e por você para nos dar vida. E é por isso, meu amigo, aproveite essa sexta-feira santa, invista na sua comunhão com Deus, porque nós vamos fazer a leitura hoje do livro O Pão Nosso para os 365 Dias. E o tema da nossa leitura é você quem dá lugar. Vamos à meditação? Diz assim, ó: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 26 e 27. E o bispo ele diz assim, ó: é natural que tenhamos momentos de ira. Deus sabe disso. No entanto, Ele nos alerta para que façamos a escolha certa nesses momentos. Você tem o poder de dar ou não lugar ao diabo. Fazer a escolha com a razão e não com o coração. O coração quer brigar, o coração quer vingança, o coração quer ofender, o coração quer guardar mágoa. Você sabe que o coração, ele é sentimento, ele é corrupto. E quando nós agimos, pensamos com o coração, nós acabamos dando lugar para o diabo. E é por isso que nós temos que nos blindar totalmente contra o nosso coração e agir sempre com a razão, o pensamento, a sabedoria que vem de Deus. Porque se você, no momento de ira, age com o coração, você está dando assim lugar ao diabo ali. E ele disse mais: a razão, no entanto, sabe que se ceder aos apelos do coração raivoso leva inevitavelmente ao pecado. É dar lugar ao diabo, abrir a porta e oferecer-lhe um assento. Oferecer assento ao causador daquilo que fez com que você se irasse. Isso parece inteligente? De modo algum. Quando você dá lugar ao seu coração, a um sentimento, a um problema, que muitas vezes ali você se ira e tenta resolver na emoção, tenta resolver sem pensar, nós acabamos de dar lugar ao diabo e impedir que a razão, que Deus fale com a gente para que a gente venha resolver aquela situação de forma correta. E ele diz mais: sabendo disso, sua ira passa a ser direcionada ao causador do problema. Você decide
obedecer a palavra de Deus. Se o caso exige perdão, você perdoa. Se você não quer dar lugar ao diabo, você sabe que você tem que perdoar, perdoe. Dê lugar para Deus aí dentro. Se exige arrependimento, você se arrepende. Decida hoje, não importa o problema que aconteceu, o que você fez, decida hoje, através dessa mensagem, se arrepender. Dá lugar ao Senhor Jesus e não deixar o diabo aí dentro. Se existe vigilância, você vigia. Assim, fecha a porta no nariz do diabo. Faz a escolha certa e mantenha a consciência limpa. A melhor coisa que tem é você estar com a consciência limpa, estar sendo dirigido por Deus. Então, não haja com o coração, haja sim na razão. Pense, reflita, ore, busque em Deus. Não importa o que aconteceu, as circunstâncias de como aconteceu, mas olhe para Deus, que você pode ter certeza que Ele vai te honrar. Uma mensagem final que o bispo deixa é: no momento de ira, use a razão. O mal não encontrará brecha para entrar. Use sempre a razão. Tá certo? E essa foi a nossa meditação hoje, o Pão Nosso para os 365 dias. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, Deus te ilumine. Um forte abraço e até mais. Fala galera, bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida. Vamos então à nossa meditação de hoje, do livro Pão Nosso para 365 dias. Como você sabe, nós estamos nesse ano de 2023 fazendo essa meditação todos os dias. E se você ainda não tem esse livro, você pode adquirir pelo Arca Center ou em alguma igreja próxima aí à sua casa, tá bom? Nós vamos lá então, hoje é o dia 98 dos 365, hoje é o dia 98, 8 de abril, sábado de aleluia da nossa Semana Santa. Diz assim Salmo 146, versículo 3: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, quando a pessoa confia no homem que se não tiver espírito, acabou para ele. O momento em que ele morrer, aquele desígnio, aquele foco, aquele alvo, aquele objetivo também morre. Então a nossa confiança não pode estar em homens, em príncipes. Quando fala príncipes, nem em pessoas que têm alguma autoridade, algo para te dar. Mesmo que a pessoa tenha mais que você, seja na autoridade ou na condição. A nossa confiança não pode estar em homens. Aí ele continua dizendo: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O primeiro motivo por você não confiar em homens é que ninguém pode garantir a justiça. E é o mesmo homem que também oprime. Por isso, a nossa confiança, nós temos que fazer de Deus o nosso auxílio, depositar nele a nossa confiança, porque ele se mantém fiel para sempre. A fidelidade dele não acaba. E se porventura formos injustiçados, oprimidos por alguém, ele pode também nos justificar. A explicação do bispo diz assim, olha: entre confiar em homens, por mais importantes que sejam, e confiar em Deus, não pense duas vezes, confie em Deus. Nele encontramos não apenas proteção e solução para os nossos problemas. Nele encontramos a salvação da nossa alma. Ele é o Criador de todas as coisas, capaz de fazer tudo do que você precisa e muito mais, que você sequer conseguiria imaginar. Então,
dois grandes motivos aí para nós confiarmos em Deus, né? A nossa salvação só Ele pode dar. Enquanto estamos aqui, Ele pode resolver os nossos problemas, Ele pode guardar a nossa vida, Ele pode nos proteger de tudo. Então Deus, Ele é o mais confiável para se depositar confiança, porque Ele é fiel. Aí continua assim o Salmo 146. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Uma pessoa, quando ela passa a confiar em Deus, ela deixa de ser ímpio, ela deixa de ser descrente. Então ele passa a entregar tudo aquilo que era do ímpio para o fiel, para o que crer nele, para o que deposita também essa fidelidade, porque Deus, a característica, o caráter de Deus é ser fiel. Então eu só consigo ter acesso a tudo isso que Ele tem para me dar quando eu também sou fiel a Ele. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade. Ele é fiel aos que são fiéis a Ele. Ama os justos, porque Ele é justo. Nele você encontra a verdadeira segurança. Não há segurança longe da dependência de Deus. Não há proteção longe dos seus braços. Não há liberdade longe da sua voz. Não há visão longe da sua palavra. Tenha o Deus de Jacó como seu auxílio e coloque sua esperança no Senhor que criou todas as coisas e que mantém para sempre a sua fidelidade. Não há nada impossível para Ele. Então o bispo finaliza com essa frase que resume: é muito mais seguro confiar em alguém que é fiel, justo e que vive para sempre. Deus, Ele não falha. Ele é fiel e assim a fidelidade dele é para sempre. Se torne fiel a Deus. Confie nele. Deixe de depositar a sua confiança e todas as suas forças em pessoas, em homens ou até mesmo em você próprio. Mas deposite isso em Deus. Faça isso hoje, faça isso amanhã, domingo, o dia da Santa Ceia, o domingo de Páscoa. A Santa Ceia da renúncia. Sabe, renuncie a sua vontade para ser fiel a Deus. Então Ele também será fiel a você. Tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã na próxima meditação. Bom dia, galera da FJU, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, abençoe este domingo. E já é um domingo muito especial pra gente, né? O domingo da ressurreição do nosso Senhor. Estamos aqui para mais um dia da meditação do livro Pão Nosso para 365 dias. Você já tem o seu? Adquira o seu na Arca Center, pelo site ou numa igreja universal mais próxima de você também. Hoje, dia 9 de abril, e o título do texto já é muito forte. Diz Espírito de Poder. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autodisciplina. O Bispo Macedo vem explicando assim: o Espírito Santo é o espírito de poder, não o espírito de covardia. Quem tem o Espírito de Deus tem o caráter de Deus. Não pode aceitar a ser covarde. É claro que nem todos têm tido disposição para expor a própria vida pela fé. Mas há alguns que excedem, não medem esforços no sacrifício da sua vida por aquilo que creem. Poder, amor e autodisciplina são características recebidas por quem tem esse mesmo espírito. Então todas as pessoas que têm esse espírito são pessoas que têm poder dentro delas. E se você quer esse poder, você deve priorizar o Espírito de Deus. E o bispo vem dando o exemplo dos gaditas. Ele diz assim: a exemplo dos gaditas que ajudaram Davi. Diz a Bíblia que eram, olha as características: homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões.
e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. E aí ele diz assim: o menor valia por 100 e o maior por 1000. 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 8 ao 14. O bispo continua dizendo assim: o menor deles valia por 100 soldados treinados. Cada um deles era um exército. Eram mais do que soldados normais. Não aceitavam ser qualquer um. Deus não economizou em poder aos fiéis do passado, nem o faz no presente. Ele tem armado seus filhos de tal forma que não há chance dos inimigos prevalecerem. Aí o bispo traz outro versículo nessa meditação, de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. Para encerrar, o bispo diz assim: os nascidos do Espírito de Deus nunca perdem. Presta atenção. Se você é nascido de Deus, você nunca perde. E o bispo explica. Ele diz assim: as supostas perdas, fracassos, frustrações, decepções, nada mais são do que o preparo da tropa de elite do Espírito de Deus. Tudo coopera para o bem deles. E ele diz assim: tudo. Quando ganham, se alegram. Quando perdem, lá na frente, descobrem que ganharam também. E o último texto, o bispo diz assim: se você é de Deus, presta atenção, se você é de Deus, recebeu o espírito de poder e não de covardia. Que maravilha, né? Até quando a gente perde, na verdade a gente está ganhando. Lá na frente a gente entende. E se você não tem esse espírito dentro de você, procure uma Universal mais próxima de você hoje. Busque esse espírito, busque o Espírito Santo, dê toda a sua vida para você receber o Espírito Santo. E uma vez você tendo o Espírito de Deus, você terá esse espírito de poder dentro de você. Aqui no Templo de Salomão, a próxima reunião às 9h30 da manhã ou às 18 horas com o Bispo Macedo, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás, ou numa Universal mais próxima de você. Se entregue a Deus, receba esse espírito e seja um jovem diferente. Que Deus abençoe o seu domingo e abençoe a sua semana e até a próxima. E aí, galera da FJU, Deus abençoe vocês. Vamos então à mensagem de hoje, é a página de número 100, aqui do livro Pão Nosso para 365 dias. Diz assim o título: Coisa nova. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. O bispo diz assim: só percebe o que ainda não saiu à luz aquele que vive pela fé, que não vive pelo que vê. Aquele que crê e confia em Deus não se prende ao passado, não considera as coisas antigas. Não fique voltando no passado, quer sejam lembranças boas ou ruins. Não considere as palavras de derrota que ouviu. Não considere os medos, os traumas antigos. Eis que o nosso Deus faz coisa nova e só quem crê percebe. Não sente, percebe. Não considere o deserto, pois haverá um caminho. Não considere o ermo, pois rios de água viva correrão no meio dele. Novas expectativas, novas possibilidades, nova capacidade, nova realidade. Ele faz coisa nova que está saindo à luz. Logo, logo, será visível a todos. Uma pausa aqui na leitura. O erro de muita gente é ficar olhando para o passado. É olhar para as coisas boas que aconteceram e se lamentar de um presente difícil que ela está enfrentando.
Ou o erro é só olhar para as coisas ruins que lhe aconteceram e não enxergar que essas coisas ruins podem servir como um trampolim para que ela se levante e tenha uma história de motivação para contar. Então, o que nós aprendemos até aqui é o seguinte: não olhe para o passado, nem para um passado bom, nem para um passado ruim. Olhe para frente, tenha novas expectativas, porque Deus faz tudo novo e coisas novas Ele vai fazer na sua vida. E o bispo conclui assim, apenas os que creem perceberão as coisas novas. Apenas os que creem se beneficiarão de sua fé. Deus está fazendo coisa nova. Como você não percebe? Como ignora os sinais? O maior sinal de Deus é a fé dentro de você. Esqueça o passado. Perceba as coisas novas que Deus está fazendo. Olhe para frente. Tenha certeza de que coisas novas e maiores Deus vai fazer na sua vida. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção daquilo que você ainda não vê, mas você crê que Deus vai fazer acontecer. Levante a cabeça, olhe para frente, projete coisas novas, porque Deus é Deus de novidade e coisas extraordinárias Ele vai fazer na sua vida se você seguir esse conselho de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos e até a próxima mensagem.